Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 1 a 6, porque o nosso assunto é fé, e nós vamos falar sobre ela. Uma das coisas que eu mais me preocupei é a questão da emoção. O médico falou assim: o senhor evite emoções. Não dá para fazer isso, né? O nosso trabalho não dá para evitar emoções. E pela fé, pela certeza, eu quero ler com os irmãos Hebreus 11, verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Amém, irmãos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Eu queria que você, igreja, lesse comigo o verso 6. Sem fé, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelas orações que o povo fez por mim e que tu tão gentilmente atendeu. Obrigado a Deus pelo texto que recebi. E te peço que tu nos abençoe nesta noite, e que em nada eu venha atrapalhar a tua palavra. Que haja resultados, ó Deus, de uma maneira especial na vida de pessoas que tanto precisam ver aumentada a sua fé. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fazendo uma pesquisa na internet, encontrei informação que existem mais de 10 mil religiões. E dessas 10 mil religiões, incluso está lá o nosso cristianismo, dividido da maneira como nós sabemos que está dividido. Encontrei uma informação a respeito da Índia, cujos habitantes têm para mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, e lá eles têm aproximadamente, pasmem, 330 milhões de deuses. As religiões, ou as religiões que mais crescem, em especial a que mais cresce, é o islamismo. Em 1900, contavam apenas com 228 milhões de seguidores. E o Islã, ao final do ano 2000, já contava com 1 bilhão e 800 milhões de seguidores. O cristianismo cresceu relativamente menos do que eles. O cristianismo tinha em anos de 1900, década de século XX, perto de 558 milhões de seguidores. E ao final de 2012, nós contamos com 2 bilhões de cristãos, no mundo de 7 bilhões de pessoas aproximadamente. Não sei se você sabe, mas o cristianismo, metade desses 2 bilhões, ou seja, 1 bilhão, são católicos. Os outros são distribuídos entre cristãos ortodoxos, aqueles de barbicha, e os outros cristãos como nós. O fato é que essas informações servem para nos trazer onde estão depositada a crença das pessoas.
10.000 religiões estão abrigando a fé mundial. E as pessoas brigam entre si. Eu não estou falando de denominação de um cristianismo, mas de 10.000 religiões. É muita coisa para a gente ficar achando que não podemos acreditar e dizer que as pessoas estão depositando a sua fé, a sua atenção sobre as coisas mais diversas. Consideremos a própria Índia, que acabei de citar, com mais de 1,2 bilhão de pessoas e com 330 milhões de deuses. Eu não sei como é que é essa divisão e essa adoração. Talvez cada um tenha 50 deuses. E eu não quero fazer pouco deles, mas quero considerar o fato de que as pessoas depositam a sua fé, de alguma maneira e por algum motivo, em algo que não seja a própria pessoa de Deus. Eu queria argumentar com os irmãos nesta noite exatamente sobre fé. O texto de Hebreus vai dizer para a gente que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é uma certeza. A fé não é uma dúvida, não é uma esperança. Não é algo que eu possa dizer, gente, eu estou torcendo para que isso aconteça. Fé é certeza. A fé é uma ação com base na certeza. No momento em que eu acredito, eu atuo, eu provoco uma ação da direção da minha fé. Se não há certeza, não há ação. Deus não trabalha com desejos, Ele trabalha com a sua crença. Então, se você acredita na oração e não ora, na verdade você não acredita nela, porque a sua ação, quando você acredita na oração, é que você ore. Quando você diz que acredita na Bíblia como a palavra de Deus, mas você não a lê, você não tem a ação que caminha na direção daquilo que você diz ter fé. E aí você pensa que acredita, mas parece que você tem um pensamento positivo. Eu queria lembrar, para explicar um pouco mais sobre esse assunto, um episódio dos mais tristes da nossa história, a história do cristianismo. É o momento em que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, comparece diante dos discípulos, e todos o adoram, todos desfrutam da presença do Mestre, mas lá não estava Tomé. E Tomé, quando chega depois da saída de Jesus, e que os discípulos dizem para ele, e eu posso ver a alegria deles, Tomé, surpreendentemente diz, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Frustrante. Mas essa talvez seja muito da realidade de nós cristãos. Nós queremos, na verdade, ver para crer. Embora Tomé esteja longe, muito longe de um exemplo a ser seguido, na verdade, automaticamente, acabamos fazendo isso. Quantas pessoas acreditam que a igreja é de Jesus, mas não vem à igreja? Lembra aquela música que você já conhece do Fernandinho? Eu não vou cantar para os irmãos não irem embora. Onde ele diz que a igreja, alguém diz que a igreja é Deus sim, igreja não. Isso é a ideia do cão. Ele faz um rap na sua canção. Tomé, parecendo alguém assim, sem noção,
diz assim: se eu não ver, não tocar a minha mão no lugar dos cravos, se eu não tocar onde a lança o feriu, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Para vocês terem uma ideia da repercussão disso no mundo espiritual, Jesus apareceu de novo. E quando Jesus apareceu, Tomé nem chegou a dizer nada. Jesus se dirigiu a ele e disse: Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estende a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Eu não sei como ficou o rosto de Tomé, eu não sei. Mas talvez estivéssemos ouvindo um som de algum discípulo brincalhão. Tom! Para Tomé. E Tomé ficou olhando para o mestre, decepcionado consigo mesmo. E a decepção é muito clara para nós, se queremos entender o que se chama fé. O próprio Deus, em outras ocasiões, transmitiu a sua insatisfação com quem quer ver para crer. E uma das coisas que nós não podemos perder o direcionamento são os mandamentos de Deus. Ele convocou Moisés para o monte e falou: Moisés, eu vou te dar os mandamentos para o povo. Ainda não havia terminado, e o povo fez algo terrível que você sabe. Reuniram ouro e construíram um bezerro de ouro, ou um touro de ouro. E note que no texto, se você reparar bem, eles não estavam fazendo uma estátua de um ídolo qualquer, de um Deus qualquer. Eles fizeram questão de dizer: essa estátua, na verdade, é uma representação do Deus que nos tirou do Egito. Portanto, é uma homenagem ao próprio Deus, que agora retém Moisés lá no monte e não o devolve mais. Era mais ou menos essa história deles, fazendo uma homenagem ao próprio Deus. Quando Moisés chega, ele que tinha as tábuas nas mãos, se indignou porque já os mandamentos deviam estar impregnados nele, nesses 40 dias e 40 noites, e ele jogou as tábuas, quebrou. A repercussão foi tão terrível, que uma tribo pegou aquelas pessoas que fizeram aquela estátua e passaram a fio de espada. E depois Deus escolheu essa tribo para ser os defensores do templo, os levitas. Interessante isso. Moisés tornou a subir, e quando ele voltou com os mandamentos que nos ajudam a explicar. E a explicação está aqui, porque os mandamentos com relação a essa questão apresentam duas posturas básicas que Deus quer da gente. A primeira postura básica, ele diz: eu sou o teu único Deus. Não tem como você procurar outro ser para te ajudar. Os meus mandamentos dizem para você: não procure mais ninguém. Eu sou suficiente para você. Esse Deus maravilhoso, poderoso, o Deus que criou o universo, as galáxias, o Deus que criou cada anticorpo que eu tenho dentro de mim. Que hora boa para lembrar disso, não? Eu tenho esses anticorpos. Deus os conhece, cada um deles. Um Deus que se preocupa com tudo, que preparou o mundo para nos receber,
que fez um dos maiores ou o maior enxoval para a humanidade. Esse Deus diz assim: preste atenção, eu sou o teu único Deus, você não pode buscar a mais ninguém. E para que ficasse claro, ele orientou com a segunda postura: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu. Eu não posso fazer nenhuma imagem de algo que esteja no céu, porque eu corro o risco de me curvar diante dela e pecar contra o Senhor. Eu não posso fazer nenhuma escultura das coisas que estão na terra, como seres humanos que já passaram por aqui, porque a ordem que Ele nos deu é que não se faça nenhuma escultura do que tem debaixo da terra, e nem tampouco nas águas, e nem debaixo da terra. Há pessoas adorando mortos, quando Deus vivo se posiciona duramente com isso. E Ele diz: não te prostrarás diante deles, e nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Essa palavra zeloso, eu nem sei se poderia falar para vocês. Porque no momento que eu estava lá fazendo a minha segunda angioplastia, havia uma turma que foi preparada para me tirar a fé. O pastor Carlos estava lá, não sei se ele se lembra, mas uma turma estava contando e um rapaz falou assim: o meu irmão morreu depois que fez a primeira angioplastia. Lembra disso? E eu falei assim: não, eu já tenho fé. Eu vou contra-atacar esse cara. E aí, não só para ele, mas seus dois acompanhantes, falei de Jesus para eles. Falei de Jesus para eles. E aí pôde-se ouvir um som bem quietinho. Tom! Porque eu amo Jesus. E Jesus me ama. E aí Deus, me abençoando, disse através daquela pessoa que me tentou lançar dúvida: eu sou zeloso. Eu sou zeloso. Irmãos, eu tinha 90% das minhas artérias bloqueadas. E os médicos não sabem como é que eu não tive infarto. Eu sei. Porque Deus é zeloso. Yes! Um Deus assim, que tudo sabe, que tudo pode fazer, não pode aceitar que alguém se curve diante de uma imagem, seja a mesma, seja mesmo que essa imagem seja para representá-lo, como foi com aquele povo de Israel. Ele não pode admitir a hipótese de você ficar voltado para uma roupinha colocada numa imagem, mejar a medalha de um cordão seu. Porque a fé não é a certeza pela nossa visão. A fé é a certeza que nasce no coração da gente. E esse Deus maravilhoso, esse Deus que muito me abençoou, colocou essas coisas no meu coração. A fé é uma ação com base na certeza. Se não há certeza, não há ação. E Deus não trabalha com desejos, Ele trabalha com certezas, com a sua crença. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se não vê não foi feito do que é visível. Eu fiquei matutando com esse negócio um tempo. E o que Deus estava me dizendo é o seguinte: sabe aquela montanha, Jorge? Sei, Senhor. Aquilo é feito de material que não existe. Eu criei. Na Bíblia em hebraico, criar é um criar, e é tirar do nada. E ele disse: eu tirei aquela montanha do nada, Jorge.
pela minha palavra. Eu disse, faça-se. Tchum, apareceu. Mas como é que a fé, perguntaria você, pode ser gerada, pastor? Pastor, uma das coisas que às vezes as pessoas nos perguntam é isso. Ora por mim para que Deus aumente a minha fé. Mas como é que Deus gera essa fé em nosso coração? Eu queria começar dizendo para você sobre o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2 parte, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A minha fé, o autor é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da minha fé. É Ele a quem eu devo perguntar as minhas dúvidas. É Ele quem vai responder as coisas que eu preciso saber. É Ele quem vai demonstrar para mim tudo como acontece. E as coisas que eu não vou poder aprender, Ele vai dizer para mim, como disse para Pedro: por enquanto não dá para você saber isso não. Há coisas que nós não vamos poder saber, porque não está na hora, nós não estamos preparados para saber. Mas Ele, Jesus, é o autor da nossa fé. E como é que isso acontece? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Paulo esclarece dizendo em Romanos 10, verso 17, Romanos 10, verso 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O autor e consumador da minha fé, Jesus. E ela é gerada pelo ouvir a palavra de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí eu começo a entender algumas coisas da minha vida, só aprendendo um pouco sobre fé. Já que ela é gerada pelo ouvir, se eu não leio a palavra, não vai haver fé. A fé se esfriará. Eu fico pensando quantas pessoas te afastaram do reino de Deus, e é possível que você que esteja hoje nos ouvindo, esteja afastado do reino de Deus, e você há de convir comigo, você deixou de ouvir a palavra de Deus. Quantas ocasiões a palavra de Deus, ou esta igreja, nos permite, nos facilita a crescer espiritualmente. Eu fico entristecido quando sei que há pessoas que não querem vir à escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical só é ruim quando nós aprendemos a história. Mas a intenção da escola bíblica dominical é aplicar a história na nossa vida. E isso gera fé na vida de cada um de nós. A fé vem pelo ouvir as mensagens que são pregadas. É possível que alguém esteja aqui nesse momento e não esteja prestando atenção nenhuma no que eu esteja falando. Não sei porquê. E sabe por quê? Sabe qual será o resultado disso? Não vai haver fé gerada por aquilo que eu estou falando. A fé é gerada pelo ouvir. Hebreus capítulo 3, verso 7 a 8 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Se refere a Êxodo 17, 1, 8, quando o povo olhou e não tinha água para beber.
É sobre essa rebelião que ele está falando. E o povo se rebelou contra Moisés, se rebelou contra Arão, rebelou-se contra Deus e diz: nos tiraste do Egito para morrermos de sede aqui no deserto. E Moisés fere a rocha, e a rocha dá água, e é apaziguada a situação, e Jesus utiliza mais tarde, e diz assim, essa mesma figura, ele diz que ele é a rocha, e ele diz: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus por isso. A fé é uma certeza, é ação, não é dúvida. A fé é gerada pelo autor e consumador Jesus Cristo. A fé é gerada quando você ouve a palavra de Deus. Mas o que acontece depois que essa palavra é gerada? Depois que essa fé é gerada no seu coração? Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A certeza, a nossa fé é de agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu fico imaginando, por exemplo, a figura de Nabucodonosor, quando convocou Sadraque, Mesaque e Abdenego e diz: eu vou lançar vocês da fornalha. E aqueles três disseram assim: ó rei, nós não temos medo da fornalha não. Se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar da fornalha. E a fé que eles tinham acrescentaram ainda para Nabucodonosor. E se por um acaso isso não acontecer e nós perecermos, morremos pelo Senhor. Isso é a certeza de saber que existe a vida após a nossa morte. Isso é a certeza de saber que servimos a um Deus e estamos no caminho certo. Eu fico pensando em 330 milhões de deuses, seguidos por 1 bilhão e 200 milhões de pessoas só num país. Pessoas que depositaram a sua fé em algo que não expressa a verdade. E é por conta disso que o próprio Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. É Ele quem nos dá a certeza de estarmos caminhando na direção certa. É por isso que a palavra de Deus nos convida a crer em Jesus. É olhar para a nossa situação e dizer assim: sabe de uma coisa? Me comparando com os 10 mandamentos, eu preciso de Deus. Eu preciso da sua misericórdia e do seu amor. Eu estou realmente perecendo. Quando eu olho para a Bíblia me diz que todos pecaram, e porque todos pecamos, estamos afastados da presença gloriosa de Deus. Eu começo a enxergar e dizer: eu estou afastado de Deus. Eu preciso me aproximar dEle. Como faço para isso? E a própria palavra me responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É fé sendo gerada, como diz Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não há nenhuma chance de se agradar a Deus sem fé. Fé não é pensamento positivo. Pensamento positivo, hein, gente? Vai dar certo. Isso não é fé. Fé é certeza. Certeza de que Deus quer se aproximar de nós. E é só assim que a gente se aproxima dEle. Porque o texto 6, verso 6 que nós lemos juntos, diz assim: pois quem dEle, Deus, se aproxima, precisa crer que Ele existe, que não há necessidade nenhuma de uma prova, que seja palpável. A prova da existência de Deus, embora seja farta, Paulo chega a dizer que os homens se tornam indesculpáveis perante Deus.
querendo aqueles dizer que não sabem o caminho. O provérbio diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é a morte. A fé faz Deus recompensar sua certeza e sua ação nele. Porque quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu queria hoje perguntar a você, será que você que está afastado de Deus, está afastado justamente porque você se distanciou da sua palavra? Quem estuda a palavra sabe que a Bíblia, isso na verdade não é um livro, isso é uma pessoa, chamada Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Você se afastou dele, se distanciou do Senhor, você preferiu ir ao jogo do Vasco, já foi, já desfez. Você foi a um estádio ver um jogo e deixou a igreja. Você, por um acaso, prefere dormir até tarde do que a escola dominical, o culto da manhã. Você lembra disso? Quando você viu, você já havia deixado Jesus. E para que isso não fosse o real motivo para você apresentar, sabe o que você fez? Você brigou com um líder do PG, brigou com uma pessoa especial, e diz, eu não vou lá por causa de fulano. Na verdade, você não vai lá, é por causa de você mesmo, que não lê. Josué recebeu a seguinte missão de Deus. Deus chegou para Josué e falou assim, Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Então somente medita nessa palavra, de dia e de noite. Irmãos, ninguém que fique sem ouvir a palavra vai ter fé para combater o mundo. A fé gerada em nosso coração vem pela certeza daquilo que nós lemos e cremos. Se você não crer, não haverá chance. E eu queria convidar você que está hoje nos ouvindo, nos assistindo pela internet, por você que está aqui hoje nessa noite, a refletir sobre que maneira e de que jeito você tem depositado a sua fé. Quem tem sido o seu rei? Quem tem sido para você o motivo de você vir ao culto? Será que o motivo de você vir ao culto é o pregador? Não é ele hoje, eu vou embora. Qual é o motivo de você ter vindo ao culto? Qual é o motivo de você estar aqui hoje? Eu queria que você pensasse sobre isso, e nós vamos orar por você daqui a pouco. Deus deve ter colocado algo no coração desse povo, algo especial. Se não colocou, está colocando agora, está caindo a ficha. E Deus vai abençoar você e abençoar cada um de nós. Não saia daí, nós não terminamos ainda. Em nome de Jesus.